Agora, com muito amor, com muito carinho, gostaria de chamar agora nosso profeta Eric para estar ministrando a palavra que o Senhor colocou nessa noite. Profeta Erasmo, por favor. Vamos orar por ele. Levante suas mãos, porque você vai fazer o seguinte: você vai levantar uma mão, a sua mão direita, em direção a ele, e a sua mão esquerda você vai pôr sobre a sua cabeça. É maluquice, mas faça. Pai, já foi liberado nas regiões celestiais, Senhor, o conteúdo, a quantidade de cereais necessários para esse momento. E minha oração sobre o teu filho é que ele venha estar alinhado e atento a cada detalhe, a cada tempero que deverá ser usado, Senhor, nessa mistura da qual o céu hoje está pondo diante da sua igreja, da sua noiva. Então, eu libero sobre ele, Senhor, essa unção de ousadia. E quero declarar sobre aqueles que estão com as suas mãos em sua cabeça nesse momento, que toda fortaleza, que toda barreira, que toda cadeia, que os impede de alcançar a plenitude e se fartar desse banquete da qual o Senhor está liberando sobre nós hoje, caia por terra agora. Eu declaro que toda mente aqui cativa, esteja assim cativa à obediência, à direção do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, essa é o clamor que é gerado dentro de mim. Que a tua palavra vai, Senhor, venha produzir o resultado, Senhor, específico, de uma maneira cirúrgica em cada coração. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Todo mundo tranquilo aí? Ô, glória. Tempo profético, manifestação do Senhor, a liberdade no Espírito é muito grande aqui. Muitos não conseguiram estar, mas existe um propósito. Se você está aqui, é para você estar no meio dessa manifestação profética. É para você receber essa palavra. Primeiro eu quero agradecer, ao Bispo Ronald, que ele nos liberou para estar aqui com vocês. Perguntei alguma orientação, ele falou: deixa o Espírito te usar. Amém. E que Deus ele continue abençoando a todos vocês. É a terceira vez que eu venho ministrar aqui. Quando nós damos aula de 5 ministérios, nós falamos que existem pessoas que Deus ele dá uma veia. Então nós temos o ofício, eu tenho ofício profético. Mas Deus ele permite que tenhamos veias. Amém, amado? Obrigado. A veia mestral para ensinar, a veia pastoral para cuidar, para apacentar, a veia apostólica para fundamentar. E na primeira vez eu vim aqui liberando a palavra como missionário. A segunda vez eu vim liberar uma palavra pastoral. Hoje eu vim como profeta. E eu creio que estamos em um tempo de aceleração para que o propósito de Deus aconteça em nossas vidas. E o Senhor, Ele me falou sobre esse lugar, sobre a Refúgio.
Eu gosto que filmem porque eu costumo falar que o profeta tem nome e endereço, e toda palavra que é liberada pelo profeta tem que ser julgada, tem que ser analisada, verificada. E uma palavra que o Senhor me deu a respeito desse lugar, que aqui é um lugar de preparação para alcançar esse território. Existe um versículo que diz que as nações pedirão conselho aqui. Eu quero liberar uma palavra que líderes virão e pedirão conselho aqui, para um propósito de conquista desse território. Sei que esse lugar é um lugar missionário, é um lugar que tem missões dentro do seu coração. Isso é o principal que está no coração de Deus. Igrejas em vários locais, sendo que existe um clamor, um desespero dessa redondeza aqui. Deus, Ele preparou esse tempo profético, esse congresso profético, nesse começo do mês de abril, né? Então, eu creio que mediante a visão, revelação que Deus deu a Rafaela a respeito do chofar, da tocha e da chave. Vocês têm uma chave. E esse mês é profético, mês de abril. Abrir é o tempo de abrir. É o tempo de abrir essas portas. É o tempo de avançar. É o tempo de sair, tempo de alcançar. Mas para isso, tem um detalhe na nossa vida que nós precisamos alinhar. Estamos em uma guerra, nós estamos vivendo um tempo de guerra. Nós estamos aprendendo a viver uma guerra espiritual. Todos estão comigo aqui? Aí por que eu falo isso? O mundo inteiro está numa batalha sobre uma pandemia de um vírus que ninguém sabe combater. Existem especulações de cientistas, técnicos, mas é invisível. Você está sendo forçado a guerrear espiritualmente, sem saber que era uma guerra espiritual. Essa é a nossa guerra. Quando nós entramos numa batalha espiritual, o nosso inimigo é invisível. Satanás, ele é invisível, mas é nosso inimigo. Então nós precisamos discernir as direções proféticas. Por isso que nós estamos aqui. Né, profeta Márcia? O profeta não é aquele que fica profetizando. O profeta é aquele que traz direção. Precisamos de uma direção. Há mais de um mês atrás, o Senhor me deu uma direção de estarmos fazendo um jejum de arrependimento para amanhã. Só que o Facebook, ele nos lembra, né, de coisas que a gente faz, né? Ano passado, estávamos mobilizados por um dia depois, no caso, no dia 5, uma mobilização de jejum também. Eu me lembro, muitos queriam repreender, vamos repreender esse negócio aí. Meu amigo, não se luta contra Deus. Oh, mas estamos debaixo de um juízo. Vamos parar de brincadeira. Precisamos nos posicionar, entender em que sentido nós temos que ir. Senão você vai ficar dando soco na parede, vai machucar a sua mão. Se o bobear, vai ficar até sem a mão. E aí? Como é que você vai levantar uma espada depois? O tempo agora é de arrependimento. O tempo agora é de seguir a direção de Deus. E um principal problema que nós temos é o quê?
Nós sabemos que existe uma guerra. Nós sabemos quem está à frente da nossa guerra. Então, né? Vamos para a guerra. Só que o maior problema é o que eu vou falar aqui. Nós usamos a armadura errada. Precisamos utilizar a armadura exata para esse tempo de guerra. Nós estamos vivendo um tempo que nunca vivemos antes, que os sinais espirituais e físicos apontam para a volta de Yeshua. Amém? Todos estão comigo aqui? Concordam comigo? Alguém discorda? Sinais claros da volta de Cristo. Claros. Pessoas que não conhecem a palavra de Deus e falam, isso não é normal. Cientistas confirmando versículos bíblicos de coisas que estão acontecendo nos céus. E por que que nós que conhecemos a palavra, nós não conseguimos discernir que estamos usando a armadura errada? Nós precisamos entender o nosso posicionamento. Palavras proféticas aqui foram liberadas de formas tremendas aqui. Eu quero até te pedir, se você que teve uma palavra profética, uma visão, uma revelação, anota e compartilha com o profeta Erasmo. Ali, ó, tá ali, o homem de Deus ali. Compartilha com ele. Porque é através das palavras proféticas que nós entendemos a direção que nós devemos tomar. Não estamos falando aqui nesse momento da refúgio, não estamos falando do Filhos do Amado, meu ministério, estamos falando da CAVE, estamos falando da igreja da nação, da igreja das nações. É o tempo que precisamos nos posicionar. Existe uma guerra contra as nossas famílias. Amém? Vocês estão vendo isso? Ou só eu estou vendo? Então, nós precisamos entender qual é o nosso posicionamento. Foi tremendo aqui, no começo da dança aqui, do louvor. Aí a Clarice subiu aqui com ousadia, ela pegou a bandeira, aí subiu e ficou aqui. Tem quantos anos a Clarice? 6 anos. Nós perdemos o foco. Precisamos entender que precisamos nos posicionar, como a profeta Márcia falou, para essa geração. Nós, como líderes, nós temos uma responsabilidade. E a nossa responsabilidade começa... Não, né? Aqui não, é em casa. Vocês acharam que eu ia falar que... Não. Está amarrado todo entendimento demoníaco. Porque você está aqui orando, Satanás não vai vir aqui. Ele vai bater na porta da tua casa. Ele vai entrar na escola do teu filho e vai acontecer alguma coisa ali. Não se engane. Uma irmã viu uma cadeira de roda com a bandeira de Israel. O Senhor, fala comigo. O Senhor fala assim, religiosidade. Cadeira de roda, tem alguém levantando, alguém sentado. Por que está com a bandeira? Religiosidade. Precisamos caminhar, precisamos levantar, precisamos largar essa cadeira. Precisamos escutar a voz do Senhor e avançar. Eu vou compartilhar uma palavra com vocês, que é bem específica sobre isso. Já vai abrindo a sua Bíblia, em 1 Samuel 17.
Deus usou também o mestre Wander para falar a respeito do poder que nós temos em Cristo. Está chegando o tempo que nós precisamos nos posicionar e usar todos os poderes que o Senhor liberou sobre as nossas vidas, amém? Mas é usar, é ter ousadia. Chegar igual a Clarice, ó. Está na cadeira de roda, vou meter a mão e vou orar. É isso. Mas nós temos um problema. Sabe qual é o nosso problema? Nós conhecemos muito. Nós sabemos muito a palavra. Nós sabemos a ordem do culto. Não, tem que ser assim. Tem que ser assado. Nós não deixamos o Espírito Santo atuar. Não estou falando de bagunça. Eu estou falando de obediência. É melhor sacrificar do que obedecer. É isso mesmo que vocês estão escutando? É mais fácil. Filho, vai lá, ó. Ora por aquela pessoa. Ah, Senhor, é complicado. Eu vou orar daqui. Eu vou para o monte. Vou ficar 10 dias de jejum. Tu acha que é brincadeira? Nós fazemos isso. Às vezes Deus manda você falar com uma pessoa no teu trabalho e você não fala. Desobediente. Eu prefiro ficar 10 dias em jejum. 10 dias orando de joelho. Não vai adiantar nada. Religiosidade. A maldita da cadeira de roda com a bandeira de Israel. Precisamos mudar a nossa mentalidade. Sabe por quê? Tem gente morrendo lá fora. É o nível de 300 mil pessoas morrendo a cada dia. E o que nós estamos fazendo? Nesse momento tem pastores lá em São Paulo que estão orando lá, do lado de fora do hospital. Tremendo. Ele escutou a voz de Deus, sentiu a direção. Vamos fazer. Ele escutou a voz de Deus, ninguém pediu não. Só que em uma semana veio o relato. Amados, vocês vão fazer de novo quando? Quem perguntou? Uma irmã que estava lá no leito. A diretora do hospital. E a confirmação da obediência. Precisamos obedecer. O nosso maior problema do cristão hoje, sabe o quê? A cerviz. Nós estamos envolvidos com a obra, mas não estamos envolvidos com Deus. Congresso tremendo. Se eu não for ministrar, eu não vou. Vou tomar um açaí. Está quente, né? Agora está mais fresquinho, né? Amados, eu falei, eu vim como profeta hoje. Primeira Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 12. Isso acontece conosco também. Nós queremos entrar numa guerra, porque às vezes as pessoas também nos direcionam a usar uma armadura que Deus não colocou para nós. Então esse é o tempo de discernimento, porque coisas terríveis estão por vir, coisas tremendas também. O Senhor prometeu um avivamento, e o avivamento geralmente ele vem no meio do caos. Existe entendimento e discernimento de sobre tudo o que está acontecendo. Precisamos estar atentos ao quê? Ao Espírito. Vamos lá, é um pouquinho longo, mas a palavra de Deus é tremenda. Versículo 12. Todos comigo aqui? Vamos lá. Ora, Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos.
E nos dias de Saul, este homem era já velho e avançado em idade entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham seguido a Saul à guerra. Eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. Davi era o mais moço. Os 3 maiores seguiram a Saul, mas Davi ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde apresentou-se por 40 dias. Então disse Jessé a Davi, seu filho: toma agora para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial dos teus irmãos. Leva também esses 10 queijos ao seu comandante de 1000, e verás como passam os teus irmãos, e trarás notícias deles. Ora, estavam Saul e eles, e todos os homens de Israel no vale de Elá, pelejando contra o filisteu. Davi, então, se levantou de madrugada e, deixando as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao arraial, quando o exército estava saindo em ordem de batalha e dava gritos de guerra. Os israelitas e os filisteus se punham em ordem de batalha, fileira contra fileira. E Davi, deixando na mão do guarda da bagagem a carga que trouxera, correu às fileiras e, chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Enquanto ainda falava com ele, eis que veio subindo do exército dos filisteus o campeão, olha aí, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. E todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, tomando de pavor. Diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para desafiar Israel. Ao homem, pois, que o matar, o rei cumulará de grandes riquezas e lhes dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que chamavam perto dele, dizendo: que se fará ao homem que matar a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Pois quem é esse incircunciso filisteu para que afronte o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu aquela palavra, dizendo: assim se fará o homem que matar. Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando falava aqueles homens. Por que se acendeu a sua ira contra Davi? E disse: por que desceste aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, pois desceste para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E virou-se dele para outro e repartiu as suas perguntas, e o povo lhe respondeu como da primeira vez. Então as ouvidas palavras que Davi falara foram elas referidas a Saul, que mandou chamá-lo. Entenda, aqui, né, só um pausezinho. Você viu que Davi ali, ele teve um embate com seu irmão. O que às vezes acontece na nossa vida? Pessoas próximas, até familiares, nos impedem de cumprir o propósito de Deus. Por isso que eu falo, quando você vive, quando até a profeta falou aqui, nós fomos chamados para morrer por Cristo. Então a nossa visão não pode ser parental. A nossa visão tem que ser daquilo que está no coração de Deus. Custe o que custar. Eu não vou seguir esse caminho por causa de fulano de tal, por causa de Beltrano. Deus, Ele não se agrada daqueles que retrocedem. Nós precisamos avançar. A palavra do Senhor diz que Ele não veio trazer paz, Ele veio trazer espada. Então fica ligado. Eu vim trazer dissensão do filho contra o pai.
do genro contra o sogro. Mas eu vou falar aqui algo que a gente ministra para casais, encontro de casais. A única coisa que você não vai ver escrito ali é marido contra esposa. Porque vocês são uma só carne, vocês estão na mesma guerra. Então a guerra é de vocês. Por isso que quando o marido sai da casa, ele leva a esposa e eles são uma só carne, uma família. Muitos estão impedidos de fluir na guerra, por quê? Porque ainda estão presos. Deus está falando com pessoas aqui. É um basta. É necessário avançar. Versículo 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Saul, porém, disse a Davi: não podereis ir contra esse filisteu para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Quem é você? Eu já escutei muito isso, não sei você. Quem é você? 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 Você é missionário Ferreira, você não. Você? Você, Melissa? Você? Você, Derek? Derek é quase o tamanho do gigante, né? Glória a Deus, ainda bem que está no nosso time. Aleluia. Então essas coisas acontecem para nos paralisar. Alguém vem e fala assim, ó, você não vai conseguir não. E você? Deus chamou você? Ainda faz a cara feia assim. Chamou você? Está amarrado, rapaz. Graças a Deus que é Deus. Se fosse homem ia chamar errado. Amém? Vamos lá que o negócio está quente aqui. Versículo 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentará as ovelhas de seu pai. E sempre que vinha um leão ou um urso, tomava um cordeiro do rebanho. Ah, meu menino mentiroso, né? Esse tamanhozinho aí. Pô, fala sério. Pô, de pescador, né? Está de pescador. Meu amigo, às vezes as batalhas que você vive, ninguém vê. Mas Deus, Ele vê. É através da tua batalha no silêncio, que ninguém está lá, ninguém estava com Davi, ali com aquelas ovelhas, que ele meteu a mão na barba daquele leão. Só Deus. Algo sobrenatural aconteceu ali. Pela questão física é impossível. Imagina um menino daquele. Mas quando Deus está na frente, e você está usando a armadura certa, esse é o segredo. Esse é o segredo. Pega essa chave aí, hoje é dia de chave. Quer dizer, já tem está sendo já há um tempo, né? Então, é um mistério. Fica ligado aí. O negócio está forte aqui, meu. O negócio está violento. Aleluia. – 36. O teu servo matava tanto o leão como o urso, e esse circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai e o Senhor seja contigo. Cara, vamos lá. Vamos imaginar Saul aqui. Quantos deviam ter naquele exército lá de Israel? Muita gente. E vários mil, né? Milhares e milhares. Vamos lá.
os milhares se escondendo. Vem um menino e fala que vai atacar o grandão lá, o campeão, né? Já é uma covardia, né? Porque o pessoal já grita, ó, o campeão. A gente já entra perdendo, né, no jogo, né? E aí o que acontece? Cara, já que esse menino aí tá com ousadia, aqui, ó. Às vezes, Deus te deu até uma direção para dançar aqui. Eu conheço a palavra, 200 anos de ministério. Aí sabe o que Deus faz? Aí a outra de 6 anos. Como diz o profeta Erasmo, forte isso, né? Forte, é forte. A gente está no alinhamento. Ano passado Deus me deu uma palavra que nós iríamos entrar, o mundo inteiro ia entrar num alinhamento. Passou um ano. E continuamos desalinhados. Eu cheguei a essa conclusão quando eu determinei um novo jejum. Pô, nós fizemos ano passado. Estamos fazendo novamente. Precisamos nos alinhar. Nos alinhar com Deus, escutar a voz dele e obedecer. Então, Saul, né? Vamos fazer o seguinte, já que esse menino vai virar um mártir, né? Então, ele vai mexer, né? Com o brio dos soldados, porque um menino desse teve coragem de ir à frente. Então, vamos tornar a morte dele mais digna? Vamos botar um negócio em cima dele? Vamos lá. Versículo 38. E vestiu Davi a sua própria armadura, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e procurou em vão andar. Jesus, imagina a situação. Misericórdia. Pois não estava acostumado com aquilo. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isto, pois não estou acostumado. E Davi tirou aquilo de sobre si. Gente, meu Deus do céu. O maior problema que nós vemos hoje, na restauração que nós estamos vivendo, também nos 5 ministérios, é o profeta ser levantado como apóstolo. É o pastor ser levantado como profeta. O evangelista ser levantado como mestre. Deus, ele fez cada função para um ajudar o outro. Então nós precisamos entender que nós temos uma armadura. Uma coisa é você ter uma veia, você ajuda naquilo que você pode, você serve, estamos aqui para servir. É o que eu sempre falo, o meu ofício é de profeta, mas eu sou pastor pela necessidade. E evangelista também. A gente ensina, a gente dá aula, eu e minha esposa, a gente dá aula de 5 ministérios, ativação profética, minha esposa dá aula de intercessão. Mas é um direcionamento profético para o corpo, para a edificação do corpo de Cristo. Mas precisamos nos mover em nosso ofício. Quando eu me movo no meu ofício, eu estou vestindo a armadura correta. Vocês estão entendendo? Quando você está vestindo a armadura correta para aquilo que Deus te chamou, você é bem-sucedido. Nós já vivemos muitas experiências, eu e minha esposa, nesses 19 anos de casado. Congressos, moveres, retaliações, situações adversas. E a gente começou a virar as chaves, né? Virar as chaves. Coisa que não precisa acontecer. Quando você está usando a sua armadura correta, não tem retaliação, meu amigo. Quando você olha para dentro da tua casa primeiro, não tem retaliação. Deus, ele está trazendo o entendimento para esse novo tempo, porque a volta dele está próxima, amém?
Precisamos entender que nós precisamos de uma autoridade espiritual. Vamos lá. Versículo 40. Então tomou na mão o seu cajado e escolheu do ribeiro 5 seixos lisos, ou 5 pedras lisas, e pô-lo no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e tomando na mão a sua funda, né, parecido com estilingue, foi se enxergando ao filisteu. Jesus. Davi, você é profeta, não sou seu pastor. Ele foi com o cajadinho dele. Você é o guerreiro sobrenatural dos querubins da guardas celestiais. Jerusalém. Eu sou o servo do Deus Altíssimo. Quando nós falamos de 5 ministérios, nós não falamos de status. Nós falamos de cargo, falamos de serviço. Quem exerce o chamado, o ofício, ele não aparece. Ele só edifica o corpo. Amém? Vamos lá. 41. Filisteu também vinha se aproximando de Davi, e tendo à sua frente o seu escudeiro. Detalhe, que eu não tinha reparado, Davi foi sozinho. Filisteu não foi não, tinha o escudeiro dele. Olha aí. Além de sozinho, sem espada, né? Não vigiou Davi, tá sem espada. Foi só com 5 pedrinhas, olha só que coisa de doido. E o filisteu ainda tinha um escudeiro. 42. Quando o filisteu olhou e viu Davi, desprezou-o, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Daí não vai fazer mal a mim. O que esse menino vai fazer? Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu virares a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Devia ter uma penca de gente lá no exército. Viu? Não falei? Vai acontecer isso mesmo. Povo incrédulo, é? Davi respondeu: porém, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Vamos lá, vamos por uma lógica aqui. Davi, ele está identificando como Golias veio. Ele veio com espada, com lança e com escudo. O menininho, na frente do menininho lá com 5 pedrinhas e um pedacinho de pau, um cabo de vassoura. Vamos lá, para a gente poder entender. E o cara grande, que era gigante, com espada, com lança, com escudo, com tudo. Vamos lá. – 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. E para que toda esta assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois o Senhor é batalha, e Ele vos entregará em nossas mãos. Quando o filisteu se levantou e veio chegando para se defrontar com Davi,
Este se apresentou e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi, metendo a mão no alforje, tirou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, ferindo o filisteu na testa. A pedra se lhe cravou na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Gente, vamos pela lógica. Entre uma pedrinha e uma espada e uma lança, eu vou pegar a espada e a lança. Pela lógica. Ele pegou 5 pedras. Para ficar mais emocionante, né? Ele não podia ter errado pelo menos 2. E capei, né? Cara, toda a honra e toda a glória ao Deus de Israel. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Porque é isso que Ele faz na nossa vida. Aquele que diz que você não consegue, você não vai fazer, isso daí é para a glória de Deus. É bom falar mesmo. É bom. Quanto maior o número de pessoas falar, melhor, maior vai ser o milagre. É forte, é forte. Versículo 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, e com uma funda e com uma pedra. E feriu e o matou. E não havia espada na mão de Davi. Correu, pois, Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomando a espada dele, e tirando-a da bainha, o matou, decepando-lhe com ela a cabeça. E vendo então os filisteus que o seu campeão estava morto, e fugiram. Existe a armadura certa. Existe a forma de lutar da maneira certa. E você precisa identificar o seu inimigo. Era muito fácil soltar todos aqueles soldados ali, ó. Vamos lá, vai ser aquela guerra, vai morrer todo mundo, né? Igual o filme, né? O pessoal ia lá e tal, um mata um, morre outro e tal, não sei o quê. Eu te pergunto, quantos filisteus precisaram morrer para todo mundo fugir? O nosso maior problema é a falta de discernimento e a nossa dura cerviz para não obedecer. Nós estamos em uma guerra, não se engane. O pessoal hoje é apreensivo. Eu me lembro que anos atrás a gente olhava para o Japão, para a China, pô, o pessoal usando máscara por causa de negócio de poluição. Coisa estranha, né? Aí olha para o irmão do teu lado. Parecendo, né? Todo mundo mascarado hoje, pô. Olha aí. Eu não estou aqui porque eu estou pregando, mas minha máscara está aqui. E você apreensivo, o medo de sair na rua, o terror, né, que colocam na televisão e tal, né? Tem pessoas, se você ligar, tu já morreu, né? Ligou, morri. Então fica complicado. E uma palavra que Deus tinha me falado, que no começo de 2021, nós íamos ser empurrados contra a parede para que nós vivêssemos pela fé. Estamos sendo obrigados a viver pela fé. Vivendo no sobrenatural. Hoje está acontecendo alguns milagres estranhos no mundo inteiro. Muçulmanos estão sonhando com Yeshua e estão se convertendo. E nós que conhecemos a palavra não obedecemos uma direção. É estranho. Precisamos entrar nesse alinhamento. O tempo está correndo. A gente falava muito, Deus tem pressa, Deus tem pressa. É aquele negócio, né, de jargão. Não, eu vou falar algo sério. Deus tem pressa. Para que eu e você, nós venhamos hoje nos posicionarmos.
e começarmos a obedecer aquilo que Ele nos chamou. Eu não vou mais correr. Eu vou fazer sim, Senhor. Corri anos do meu chamado. E Deus, Ele determinou, me deu um sinal, né? Quando tiver um tempo, eu compartilho com vocês a palavra do servo da orelha furada. Mas fugindo do meu chamado. Porque é complicado. Né, varoa? Ministério profético você vive primeiro, antes de todo mundo. Minha esposa que o diga. Né, pastora Luciane? A gente vive primeiro. Então nós precisamos entender que nós precisamos nos posicionar. Estamos num tempo de restauração. Durante muitos anos nós vivemos de reforma e reforma e reforma e reforma, por falta de entendimento e discernimento. E a reforma, ela tira a gente do foco. Porque quando você reforma uma coisa, aquilo dali não tem uma essência, aquilo dali ele pode quebrar a qualquer momento. Porque não é origem, não é origem. Aquilo dali é um quebra-galho. Vamos quebrar o galho aqui. Mas não existe uma restauração. Eu tenho feito um desafio com alguns teólogos, é bom que está sendo filmado, né? Professores de seminários teológicos. E eu tenho falado sobre duas coisas, por que eles não ensinam e não ministram nas escolas teológicas. Duas coisas que são bíblicas e precisavam ser restauradas. E apontam para a volta de Cristo. Primeiro, as festas bíblicas. Estatuto perpétuo, meu amigo. Estatuto perpétuo. Estatuto perpétuo, o único que podia chegar e falar assim, ó, não precisa cumprir as festas não. Era Yeshua. Ele fez isso? Não, ele cumpriu. Justamente no dia da sua morte. Ele cumpriu a festa da Páscoa, da Pessá. E a segunda, que é o principal também, a restauração dos 5 ministérios. Quem foi que tirou isso da Bíblia? Quem foi que tirou? Quem foi que gerou pastores a viver de uma forma desumana? O cara tem que cruzar, cabecear, é o VAR. O cara faz tudo. Isso é antibíblico. Isso precisa ser restaurado para apontar para a volta de Cristo. Não é um cargo, não é um título, é um serviço, não é para aparecer, é para edificar o corpo de Cristo. A Bíblia é bem clara. Isso aponta para a volta do Senhor. Existe uma palavra que diz em Atos no capítulo 3, versículo 18, que diz assim: mas Deus assim cumpriu, que já dantes pela boca dos seus servos os profetas havia anunciado, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venha os tempos de refrigério da presença do Senhor. E envie ele Cristo, que já dantes foi indicado Jesus, ao qual convém que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca dos seus servos santos, os profetas, desde o princípio. Pois Moisés disse: suscitar-vos-eis, Senhor, vosso Deus, dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim, e ele ouvireis em tudo quanto vos disser.
Precisamos discernir essa palavra a respeito da restauração de todas as coisas. Temos entendido, temos vivido, temos sido abençoados de uma forma tremenda. Tanto na questão dos 5 ministérios, como a questão da restauração das festas bíblicas. Não é festa judaica, é festa bíblica, festa das escrituras, o que você quiser colocar. Mas ela não podia ser tirada de nós. Você come paçoca na festa junina, meu amigo. Vamos parar de palhaçada. Come pamonha. A gente é pamonha que come pamonha. É. Sabe por que a gente é pamonha? Porque a gente não quer seguir a palavra de Deus. Eu conheço a palavra. O que adianta se eu estou sentado na cadeira de roda com a bandeira de Israel? Estamos num tempo de alinhamento. Deus, Ele tem nos chamado para algo específico para esse tempo. Como a profeta falou, muitos serão mortos, mas o nome do Senhor vai ser glorificado. Vamos lá para entender um pouco. Peço que você abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11. Estamos num tempo de restauração. Estamos no tempo da contagem do Homer, no pão sem fermento. Amanhã, às 18 horas, começa a contagem para colheitas. Todo o significado das festas bíblicas são proféticos. Às vezes você questiona o seu líder. Por quê? Nunca vivi isso, vou viver agora. Rasga a Bíblia. Pô. É o tempo de alinhamento. É um tempo profético. Jesus está voltando. Volto a falar, 300 mil pessoas por dia estão morrendo. Esse é o tempo. Vamos lá. Efésios 4, a partir do versículo 11. Todos estão comigo? Amém. E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Todo mundo está comigo? Serviço, não é? Não é serviço? Beleza. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém? Preparação para a volta de Cristo. Isso é preparação. Versículo 14, para que não mais sejamos meninos inconstantes levados ao redor por todo o vento de doutrina. Amém? Quando os 5 ministérios estão alinhados, o corpo, ele não sofre por engano. Amém? A Bíblia que está dizendo. Você pode pegar a tua Bíblia judaica, católica e de São Paulina, uma vermelhinha. Está lá também. Vamos lá. Pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Olha só. Existem lugares, infelizmente, que acham que conhecem a palavra, mas te induz ao erro. Nós estamos vendo isso aí. É o tempo do fim. Tempo dos falsos profetas, falsas doutrinas. Esse é o tempo. Muitos não estão discernindo. Eu falei lá, né, quando a gente fez o seminário de ativação profética, a Bíblia nos dá spoilers, né, para falar, né, com os mais jovens aqui, né, para entender o que eu estou falando. Então, ele nos dá, nos orienta aquilo que nós devemos fazer. Você identifica o falso profeta, não é pela profecia. Falso profeta não vai errar, não. A gente associa o falso profeta à falsa profecia. É mentira. É mentira, gente.
Sabe qual é o maior engano? O camarada está todo errado, o fruto dele está podre. E você fala, não, o cara é homem de Deus porque ele acertou a profecia. E a Bíblia fala em Mateus 7 que pelo fruto conhecereis a árvore. Ele está falando de falso profeta. Verdadeiro profeta sabe o que é? Isso aqui, ó. Ali, ó, minha esposa ali, ó. Tinha uma história na antiga, mamãe, vamos morar na igreja, porque lá papai é uma bênção. Está repreendido. Falso profeta. Falso profeta, você apresentei para vocês, falso profeta. E vai chegar naquele dia, Senhor, em teu nome, curei enfermos, falei em outras línguas, profetizei. Eu não te conheço não, não sabia que meu nome é poderoso não? Isso daqui, o entendimento, os 5 ministérios coesos, sabe? Um verificando com o outro, né? O mestre, o profeta, o apóstolo, o pastor e o mestre. Isso ajuda a edificar o corpo. E o corpo vai. O corpo alcança as pessoas lá fora, cuida das pessoas lá fora. Vai aos hospitais, aos presídios, vão, porque eles não têm dúvida, porque eles estão sendo ensinados com a palavra verdadeira, verdadeiro alimento, o alimento que sacia, que não precisa pegar em outro lugar. Deus tem um direcionamento aqui profético, para fazer a diferença nesse lugar e nessa nação. Versículo 15, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Versículo 16, do qual o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para edificação de si mesmo em amor. Quem foi que tirou? Quem foi que tirou? Não importa. A nossa luta não é essa. A nossa luta é o quê? Restaurar. Nós precisamos restaurar. E Deus ele tem levantado homens e mulheres de Deus. Tem levantado profetas, tem levantado homens e mulheres de Deus aqui nesse lugar também. Tem levantado apóstolos aqui. Tem levantado evangelistas aqui nesse lugar. É um tempo de você se posicionar e exercer o seu funcionamento para a glória de Deus, em prol do amor das vidas que estão lá fora. Mas só existia os 2 apóstolos. Tinha que ter visto Cristo. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 14. Aí, gente, todos nós falhamos, né? E ali, a palavra de Deus também fala, né? Jesus, ele fala de Pedro, quando Pedro falhou, quando tentou tirar ele do foco, né? Ele foi usado, Senhor, tu és o Filho do Deus vivo. Mas eu vou ter que morrer, vou largar. Não, você não, apartai-vos de mim, Satanás, né? Então, há vários erros. Inclusive o pessoal joga a carta para escolher alguém. Beleza, vamos lá. Escolheram o Matias, é onde que ele apareceu? Foi esfolado vivo só. Qual obra que ele fez? Ninguém sabe. Com certeza ele foi usado por Deus. Ele foi muito usado por Deus, eu creio. Mas só que não por aquilo que os discípulos determinaram para que ele fosse fazer. Mas vamos lá. Quem abriu aí? Conseguiu? Atos dos Apóstolos 14, versículo 14.
Quando, porém, os apóstolos Barnabé e Paulo... Ué? Quem já tinha lido isso aqui? Vamos lá, vamos fazer uma verificação aqui. Em qual Bíblia que está escrito Barnabé aí, apóstolo? Em todas? Pensei que era só a minha. Eita, descobrimos Barnabé. Olha que coisa tremenda, rapaz. Ué, mas ele não fez parte dos 12. E será que ele viu a luz também, igual Paulo? Esqueceram de relatar aqui, hein? Gente, a palavra do Senhor diz que na igreja de Antioquia haviam profetas e mestres. Então existem alguns teólogos querendo dar aquela cortada naquele somebody love na palavra. Palavra é a palavra, meu amigo. A palavra, ela não tem sombra de variação. Então, a palavra, tudo vai passar. A Bíblia fala que tudo vai passar, menos a palavra. Amém? Então, toda profecia, ela passa pela palavra. Amém? Eu não estou ensinando o novo evangelho, não. Isso daí é heresia. Eu estou falando da palavra aqui. Que foi tirado de nós algumas coisas. Então eu estou falando de serviço. Então pode sim ter um apóstolo hoje, sim. Quem disse que não? Não, porque isso quer dizer, porque... Cara, a palavra é da forma que está escrita. E hoje nós vivemos, como eu falei aqui em Atos, a restauração de todas as coisas. Em Romanos, abra sua Bíblia em Romanos. Já estamos terminando. Aleluia. Romanos capítulo 16, versículo 25. A partir do versículo 25. Eu não gosto de versículos isolados, né? Eu concordo quando dizem quando um texto sem contexto vira um pretexto. Então eu gosto pelo menos usar um capítulo inteiro ou pelo menos alguns versículos juntos, não pulando. Nada contra, mas o nosso papel não é de confundir. O nosso papel é de trazer entendimento, conhecimento. Você ter base bíblica até para debater. Entendeu? Esse é o nosso papel. É o que eu falo sobre os mestres, né? Falei com a mestre Joyce, né? Que eu vi. Não queria falar a Jaque, mas a Jaque é a apóstola. Tal. Aí eu, na hora, consertei, deu tempo, peguei. Então, falei com a mestre Joyce, o verdadeiro mestre não é aquele que se preocupa em ensinar, né? Aqueles professores de faculdade, né? Vocês nunca devem ter visto, não. Dê a matéria, hein? Está no quadro. Se vira, né? O verdadeiro mestre é aquele que se preocupa em saber se você aprendeu. Esse é o verdadeiro mestre. Deus tem levantado, restaurado os ofícios para isso. O tempo de confusão tem que acabar. Precisamos conhecer a palavra de Deus verdadeiramente. Romanos, no capítulo 16, versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério guardado em silêncio desde os tempos eternos, mas agora manifesto, e por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, dado a conhecer a todas as nações para a obediência da fé, ao único Deus sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo, para todo sempre. Amém. O silêncio que ficou até o dia de hoje, mas a revelação daquilo que precisa ser restaurado a partir de hoje. Precisamos entender que o tempo, ele está sendo contado. Em todos os lugares do mundo,
alguém está falando sobre o anticristo, sobre a vinda do Messias, a volta do Messias. São uma das palavras que mais se falam no mundo inteiro. E para fechar, eu quero compartilhar uma palavra que ontem nós estávamos no velório do apóstolo Vidal, um homem de Deus. E no começo da semana eu entrei numa guerra espiritual, querendo entender tudo o que está acontecendo. Porque não somente as pessoas estão morrendo, mas homens e mulheres de Deus estão morrendo. Gente firme, gente usada por Deus. Eu falei, Senhor, me explica isso. E o Senhor me falou. Foi justamente num dia que estava tendo uma mudança em direções nos ministérios do governo. E o Senhor me falou que era uma passagem de comando. Estamos vivendo uma passagem de comando. Então existem homens e mulheres de Deus que estão sendo promovidos. A palavra do Senhor diz que Deus ele se agrada na morte do justo. Foi falado aqui, ó, a nossa terra não é aqui. É uma passagem. E o que nós vamos fazer aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Existe um propósito. Precisamos servir a essa geração. Precisamos cumprir o propósito de Deus. Precisamos pregar o verdadeiro evangelho. E a palavra é sempre o quê? Cumpriu a carreira, guardou a fé. Combateu o bom combate. Um guerreiro. E passagem de comando, né? Alguns são militares aqui. Da língua, né, militar. Aquele líder, ele vai para a reserva. E um assume a posição dele. Foi como foi falado aqui também. Para você ver como é que as palavras estão alinhadas. Deus está levando os seus para um descanso. Mas Ele está levantando eu e você para entrar nessa guerra. Ele está me capacitando e te capacitando para isso. Amém? Precisamos entender que estamos entrando no novo tempo de guerra. E Deus ele está movimentando o seu exército. Existem pessoas que estão entrando na guerra como soldados. Existem pessoas que estão entrando com algumas patentes. Por causa do nível de batalha espiritual. Que Deus ele sabe que a pessoa pode suportar. Não porque Ele é melhor. Eu me lembro que em 2007 eu estava numa reunião de pastores. E era algo novo a questão do apostólico. Aí tinha um feliz que era profeta, outro feliz que era apóstolo. Eu falei assim, vocês estão passando bem? Vocês sabem o que foi falado aqui? Sabe o que é isso? O que é ser apóstolo? O que é ser profeta? A minha Bíblia fala que morre primeiro. E não morre tranquilo, não. Não morre dormindo, não. Então tem gente que quer. Eu quero tocar. Eu quero pregar. Eu quero... Meu amigo, existe uma batalha invisível. Quer morrer? Você tem que entender que quando te chamam, é uma batalha espiritual. Assim como foi com Jeremias, Deus ele chama desde o ventre da mãe. Ele sabe que aquela pessoa pode suportar aquilo ali. Os homens e mulheres que eu conheço que são bem-sucedidos, eles tiveram uma característica no começo do seu ministério. Eles chegaram e falaram para Deus assim: eu não quero.
porque eles entenderam na palavra o que eles iriam passar, o que a sua família iria passar, o que ele precisaria abrir mão. Deus, ele está nos chamando para vivermos uma vida verdadeira com Deus. Aqui é um quartel-general. Aqui, onde você está sentadinho aí, é um quartel-general. A sua congregação que você está vendo aí é um quartel-general. Aonde você se reúne é um quartel-general. Não se engane. Não. Alguém viu alguma rede pendurada aqui, não? Para descansar, não? Hã? Alguém viu? Não, né? Eu também não. Porque a guerra é lá fora. As pessoas precisam conhecer a Cristo lá fora, no seu trabalho. Precisam conhecer a Cristo na sua faculdade, na rua, nos hospitais, nos presídios. Eu estou fazendo a obra aqui. Eu sou intercessor. Interceda lá fora. Moradores de rua precisam de oração. Nós precisamos entender e seguir o verdadeiro exemplo. Yeshua. Ele não fez uma cura no templo. Ele só curou fora. Precisamos restaurar todas as coisas. Precisamos restaurar e viver as festas bíblicas, porque ela aponta para Cristo e aponta para a volta dele. Precisamos restaurar os 5 ministérios para edificar o corpo de Cristo, para o corpo de Cristo avançar. Teve um profeta que falou alguns anos atrás que ele viu o técnico da seleção brasileira e naquele momento eles ganharam a medalha de ouro, né, a seleção brasileira de vôlei. Perguntaram para o técnico: você não vai lá receber a sua medalha? Aí ele falou assim: não, o meu papel eu já fiz. O meu papel não é aparecer, é eles que têm que aparecer. Esse técnico é aquele que exerce um ofício. Um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor e um mestre. Queria pedir que você ficasse de pé. Estamos em um tempo de alinhamento profético. Precisamos saber a nossa função no reino, aqui, principalmente lá fora. Eu creio que está acontecendo uma restauração de todas as coisas. Isso aponta para a volta de Cristo. Vivemos anos com um tabu de falar sobre festas. Isso é judeu, isso é coisa de judeu. Não é judeu não. Graças a Deus eu sou gentio, fui enxertado na videira. Eu fui alcançado. Existe uma questão bíblica de direcionamento. Precisamos olhar para Israel, precisamos orar por Israel, pela paz em Israel. A Bíblia nos direciona. Rafaela, pode ministrar com ele, ministra com ele, é mistério. É isso aí. Isso é o verdadeiro reino. Não, meu filhinho, você vai ficar em casa, porque o papai vai evangelizar na comunidade. Desde aquela idade ali, ó, ele ia evangelizar comigo. Muitos falavam: ele é muito pequeno. Quem sabe sou eu. Eu sou a autoridade espiritual na vida dele. E a minha preocupação,
Ali eu senti a presença de Deus quando a Clarice subiu aqui com aquela ousadia. Hoje, líderes estão preocupados com a carreira de filhos. Está repreendido. Você tem que se preocupar que teu filho esteja na presença de Deus. O resto é consequência. É consequência. Enquanto Daniel, ele jejuava, ele ficava mais formoso, mais sábio. Ele, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles eram jovens. Deus, ele dá sabedoria. O que vai salvar eles da perdição é a presença de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, que você tem autoridade para ministrar. Autoridade. E que nada venha te impedir. E cancelo também toda acusação do inimigo sobre a sua vida. O tempo agora é de avançar, é de consertar, de alinhar, de restaurar.